Brasil bate uma falta no campo de defesa, tem que dar um bico pra frente. Douglas Luiz fica olhando pra ontem e perde a bola pro Lautaro. Isso é o retrato dessa seleção brasileira hoje, que foi o que aconteceu contra a Colômbia no último minuto, quinta-feira. Fim de jogo. O Brasil não sabe o que fazer com a bola, gente. O Brasil não tem senso de urgência. O Brasil não tem só falta de futebol e repertório. O Brasil tem jogadores que não conseguem entender a gravidade de, no último minuto, você ter a bola para tentar um empate e tentar o mínimo. Sabe o que fazer o mínimo? Dar um bico na bola pro campo de ataque, tentar jogar na área, tentar um lance para empatar o jogo. Não tem senso de urgência do time. Ah, pelo amor de Deus, cara. Fim de jogo. Rapaziada, Brasil 0, Argentina 1, mais uma vez tivemos que ver a seleção argentina fazendo festa em pleno Maracanã. E é o seguinte, velho, quem disse que essa seleção brasileira do Fernando Diniz não tá fazendo história? Tá fazendo história sim, já tinha perdido 2 jogos seguidos, né? Algo que nunca tinha acontecido na história da seleção brasileira. Disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo, não bastasse perder esses 2 jogos, perdeu agora o 3º jogo seguido. Em seus domínios, algo que nunca tinha acontecido na história da seleção brasileira em 69 anos, disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil nunca tinha perdido um jogo em casa e agora perdeu. Esse é o espelho, né? Esse é o reflexo aí do sucateamento da CBF. Esse é o reflexo aí da maneira que a CBF vem lidando com a seleção, vem lidando com o futebol brasileiro. E a conta chegou, velho. A conta chegou e vem chegando cada vez mais alta. Vamos ver aí o que disse o pessoal da Jovem Pan Esportes. Tirem suas próprias conclusões e deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Primeira derrota do Brasil jogando em casa na história das eliminatórias. Mauro César, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, companheiros. É um combo de terror, né? 3 derrotas seguidas, uma seleção... Bem, seleção não dá nem para chamar de time, né? Fernando Diniz completamente perdido, abrindo mão aí de algumas possibilidades, como por exemplo, utilizar o entrosamento do Bruno Guimarães e Joelito, que jogam juntos no Newcastle, pensar numa solução que pudesse reunir Rafael Veiga e Endrick no transcorrer do jogo. Mas ele foi fazendo mudanças de um time já confuso, um time que ele insiste em escalar com 2 meio-campistas, hoje André e Bruno Guimarães, 4 homens de frente que tem que fazer funções que não são aquelas... Os jogadores que tem que jogar de uma maneira que não foi assim que eles conseguiram chegar à seleção, né? Então você vê, de repente, jogadores como o Martinelli tendo que fazer outras funções, Rodrigo fazendo outras funções, que não são aquelas nas quais eles se destacam em seus clubes e por isso são convocados. Então o Diniz começou de uma ideia equivocada, muito preocupado em reproduzir situações que funcionam no Fluminense e também não funcionam todas as vezes, que nunca nenhum técnico consegue acertar em 100%, como por exemplo recuar o André para a zaga. Agora no segundo tempo, depois das mudanças, o Emerson Royal aparecia como meia-direita em alguns momentos. Gente, pelo amor de Deus, você tem um Rafinha, tinha ainda em campo, preso ali na ponta, jogando sempre pela margem do campo. Aí o Nino na zaga com o André, o Emerson Royal se projetando, o Nino abrindo como lateral. E são movimentos que demandam, para funcionar bem, treinamento, tempo, né? Que não tem seleção. Seleção é diferente de clube, você tem que fazer um trabalho mais objetivo, rápido e que funcione. E no caso específico de hoje, estava muito claro antes do jogo que o Brasil tinha que buscar um jogo mais pragmático possível, tentando anular a Argentina e para ter uma ou outra jogada de perigo que pudesse levar o time ao gol. O Brasil até que pressionou muito no campo de ataque, ficou muito tempo com a bola, criou muito pouco, é verdade. Quando teve chance, desperdiçou. As melhores chances foram nos pés do Martinelli, a melhor delas no segundo tempo. Uma jogada muito boa do Gabriel Jesus, que se levou depois de uma lateral do Carlos Augusto, ele recebeu e levou a melhor em cima dos 2 zagueiros, o Romero e o Otamendi. E aí o Martinelli chutou, não chutou bem, né? E o Dibu Martínez fez a defesa. Logo depois saiu o gol da Argentina, 3º gol de cabeça que o Brasil sofre, seguido 2 de Luiz Dias no jogo Colômbia 2, Brasil 1 de virada, e esse hoje da derrota aqui para a Argentina no Maracanã. Sorte do Diniz, que a Argentina jogou muito mal também, foi um jogo muito fraco da Argentina. Um time sem ambição, um time que atacou muito pouco, criou muito pouco, um time que parecia que é quase como se, vamos vencer a qualquer momento aí e tal, e acabaram vencendo o jogo. Fosse uma Argentina, como se imaginava antes da bola rolar, até pela confusão que houve
com a polícia de uma maneira totalmente equivocada, agredindo torcedores argentinos e provocando pavor em argentinos e brasileiros que estavam por ali, que ficaram encurralados. Imaginava uma Argentina com mais volúpia, disposição, desejo, sangue nos olhos. Teve até alguns momentos as jogadas ríspidas de lado a lado. O Brasil fazendo até muito mais faltas do que a Argentina no jogo inteiro. Mas não foi uma Argentina que levou tanto perigo ao Brasil, muito pelo contrário. Isso acabou minimizando os efeitos colaterais dessa derrota. E o Brasil vai ficar aí um bom tempo, né? Um bom tempo mesmo, em sexto lugar nas eliminatórias. Se o Paraguai vencesse seu jogo, o Brasil poderia estar em sétimo nesse momento. Então é uma campanha pífia, 3 derrotas seguidas, não há nenhum esboço de time, não tem nada. A experiência de Fernando Diniz até agora da seleção brasileira é um desastre absoluto. Um desastre absoluto. E não dá para chamar de outra maneira. Ô Mauro, e a torcida gritando agora na reta final do jogo no Maracanã, time sem vergonha, time sem vergonha. Também estava dando aqui uma olhada, os pequenos detalhes, né? O Rafael Veiga, que mal joga nessa seleção brasileira, ele foi o responsável por dar a entrevista pela seleção. Agora, deu as explicações e o Rafael Veiga mal joga, nem entra nesse time do Brasil. E o Diniz, como você citou, ele conquistou o espaço dele de forma merecida no meio do futebol, mas é um trabalho que leva tempo, né? O trabalho de clube é algo do dia a dia, existe uma construção e na seleção brasileira ele foi contratado para algo mais imediato. Ele tinha que vencer esses jogos para o técnico que chegar, pode ser o Ancelotti, pode ser o técnico que for, que chegasse pelo menos numa situação mais confortável, mas não. Pelo menos ele deixa o Brasil na 6ª colocação das eliminatórias, Mauro César. Pedro, eu vou chamar de um lugar comum, um clichê, que se repete muito no futebol, que é o seguinte: o técnico é muito fiel às suas convicções. Eu questiono muito essa frase, porque o que seriam as convicções de um técnico? O técnico acha que isso é dessa maneira que tem que ser, dessa maneira que tem que trabalhar, dessa forma que tem que montar a equipe e acabou. Não, vou até o final. De repente, as suas convicções podem não te colocar no melhor caminho, você pode estar errado. Então você vai rever os seus planos e vai se adequar ao cenário, à situação, ao adversário, às condições que você tem naquele momento. O Diniz tem vários desfalques. Não tem Neymar, não tem Vinícius Júnior, não tem Casemiro, por exemplo. Então, é momento de você se adequar, de você mudar um pouco as suas ideias, as suas convicções não podem ser, digamos assim, a prioridade para que você monte um time que consiga competir da melhor forma naquele momento, naquele cenário, contra aquele adversário. Mas não, ele antes do jogo mesmo, na entrevista, antes da partida, falava da forma como o time ia jogar, e ele não abre mão disso. Eu acho uma teimosia tola até. E é importante frisar também, eu tenho dito isso, vou repetir mais uma vez, o título da Libertadores do Fluminense não está em discussão. Não se ganhou a Libertadores. Mas o time que treina Fernando Diniz não é um time avassalador, não é um time que passou por cima de todo mundo, não. É um time que chegou, venceu limpamente a competição, mas que teve muitas dificuldades. Enormes dificuldades, no mata-mata, especialmente contra Internacional, nos 2 jogos. Incrível como o Internacional desperdiçou tantas chances de se classificar, o Fluminense aproveitou, palmas do Fluminense. E contra o Argentino Júnior, quando precisou jogar com um jogador de linha no gol para empatar um jogo, o goleiro foi expulso, o jogador quebrou a perna, o goleiro reserva passa mal aqui no Maracanã, entra um garoto de 21 anos que nunca havia jogado no time profissional e toma um gol também defensável. Sofreu bastante, não foi fácil, porque é uma boa equipe, é uma equipe que compete, é uma equipe campeã, está na história do Fluminense do Diniz. Mas ele não montou um esquadrão avassalador. O seu trabalho é bom, mas não é um trabalho incontestável, não é um trabalho que a torcida do Fluminense nunca reclame de alguma coisa. Reclama sim. Agora está reclamando menos, porque ganhou o título mais importante do continente. Então, eu nem vejo o Diniz com um currículo ou com um passado recente, com um momento, digamos, do seu clube, já que ele acumula a função em 2 lugares, a CBF e no Fluminense, com esse estofo todo para as convicções do Diniz. Ele deveria ter se adequado ao cenário para tentar minimizar um pouco as coisas. O Brasil teve alguns momentos, imagino que na coletiva dele daqui a pouco ele vai se agarrar a esses momentos. Poderíamos ter feito gol? Poderíamos? Sim, poderia. Mas não fez, perdeu. São 3 derrotas seguidas. Não existe argumento para minimizar isso, mesmo com os desfalques, mesmo com os problemas que ele teve. Eu acho que tem as digitais dele nessas 3 derrotas. Eu chamo de teimosia. Rapaziada, o trecho que eu queria mostrar pra vocês era basicamente esse mesmo. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.